Olá, planetários! No episódio 66 do canal Planeta Marketing Oficial, programa de episódios Aprendendo Fácil, hoje temos a participação do professor Marcelinho. Ele é de Congonhas, no Paraná. E o Marcelinho nos pergunta o que é uma offshore. Olá, boa noite. Eu sou o Marcelinho de Congonhas, Paraná. E eu gostaria muito que o professor Caparelli nos falasse sobre um tema bastante importante que está sendo revelado agora na mídia, sobre offshore, onde revelam que políticos não podem fazer parte do offshore. Professor Caparelli, eu gostaria que esclarecesse essa dúvida. Meu muito obrigado. No episódio 66 do programa Aprendendo Fácil, com a participação do professor Marcelinho, o que é offshore? Offshore é um termo da língua inglesa que significa afastado da costa na tradução para o português. Em termos financeiros, é designada por offshore uma empresa que tem a sua contabilidade num país distinto daquele ou daqueles onde exerce sua atividade, conforme significados.com 2021. O que é offshore? O termo se refere a um local fora do país de origem. O termo é comumente usado nos setores bancário e financeiro para descrever áreas onde as regulamentações são diferentes do país de origem. As localizações offshore são geralmente nações insulares, onde as entidades estabelecem corporações, investimentos e depósitos. Empresas e indivíduos, normalmente aqueles com alto patrimônio líquido, podem se mudar para o exterior em busca de condições mais favoráveis, incluindo a evasão fiscal, regulamentações flexíveis ou proteção de ativos. Embora as instituições offshore também possam ser usadas para fins ilícitos, elas não são consideradas ilegais, conforme Reis 2021. Ainda para Reis 2021, citando o portal Market Business News, no sentido mais simples, offshore pode significar qualquer local no exterior, qualquer país, território ou jurisdição. Mas o termo se tornou amplamente sinônimo de locais específicos que se tornaram populares para as atividades comerciais offshore. Notadamente, nações insulares como Ilhas Caimã, Bermudas, Ilhas do Canal e Bahamas. Outros centros em países sem litoral, incluindo Suíça, Irlanda e Belize, também se qualificam como centros financeiros offshores, ou FCs populares. Offshore é ilegal? A expressão em inglês offshore se popularizou para designar empresas constituídas nos chamados paraísos fiscais, países com taxas e impostos inexistentes ou muito baixos. Os fornecedores de serviços offshore geralmente se adaptam às leis do país onde estão localizados, mas alguns clientes usam o sistema de maneira ilegal, como para sonegar impostos, por exemplo. Abrir offshores, no entanto, não é crime, conforme Santos 2021. Segundo Gílio 2013, investir em outro país é uma prática legal, mesmo que por muitas vezes os recursos sejam aplicados em países considerados paraísos fiscais. O autor alerta ainda que há no Brasil diversas instituições com know-how na constituição de fundos offshore. Marcelinho, planetários, as offshores possuem vantagens e desvantagens. São elas. São vantagens: a diversificação dos ativos, também as oportunidades em investir em outros mercados. E são desvantagens: o alto custo comercial e também o risco de câmbio. Alguns requisitos para a criação de um fundo offshore. Segundo a CIMA 2015, para a criação de um fundo offshore é exigido um capital inicial de $100 mil. As aplicações mínimas posteriores são definidas no prospecto do fundo. O paraíso fiscal, ou tax haven, como é conhecido, pode ser definido como sendo um país onde os encargos e as obrigações tributárias incidentes são muito reduzidos ou até mesmo inexistentes, conforme Penteado 2007 na página 35. A legalidade das offshores. De fato, a principal finalidade da criação de empresas offshore é plenamente lícita. Todavia, os mecanismos utilizados para tal podem ser transformados para atingir uma finalidade ilícita, com manobras fiscais para criar subterfúgios, simuladores e fraudulentos, possibilitando o desvio dos fatos imponíveis das obrigações tributárias, bem como a ocultação do patrimônio. Nesse sentido, corrobora Edson Pinto 2007 na página 163.
Cláudio Penteado, 2007, página 33, esclarece que paraíso fiscal não se trata de algo imoral ou onde há permissão de práticas proibidas em outros lugares. Não é também um veículo criado para lavagem de dinheiro ou quaisquer outras práticas criminosas. Afinal, esses ilícitos são cometidos mediante ou não a instituição de paraísos fiscais. Breve histórico. De acordo com Penteado 2007, pode-se observar que não se trata de um modelo recente. O nível histórico, a primeira empresa que poderíamos considerar offshore foi a Companhia das Índias Orientais, constituída em 1600 por carta da Rainha Isabel. A essa companhia se reservou o monopólio do comércio asiático, ou seja, deveria operar fora do território da sua Constituição e lhe foram conferidos poderes legislativos e de julgamento sobre seus funcionários, objetivando um comércio pacífico, estando inclusive autorizada para enfrentar eventuais guerras. Página 33. Sobre outras formas de aplicar o termo. A produção de petróleo em escala industrial pode ocorrer em dois modos, em terra onshore ou no mar offshore. Para a produção onshore, é usado um processo de elevação artificial através do bombeio mecânico com uma vareta de sucção, usando uma unidade de produção apelidada no Brasil de cavalo de pau ou cabeça de cavalo. Na produção offshore, plataformas em alto mar são fixadas, ou com tubos de aço de construção naval, ou com âncoras com cabos de aço. Depois que é realizada a extração do petróleo pelos postos de produção offshore, ela é armazenada numa unidade de produção e então transportada em larga escala. Planetários, Marcelinho, vamos para a segunda dica. Infelizmente, as offshore são utilizadas para a evasão de divisas em alguns países. Utilizados por políticos, por empresários e até por funcionários públicos. Eles escolhem esses países que são paraísos fiscais para esconder dinheiro. O onshore. A exploração de petróleo realizada no continente, isto é, em terra firme, é chamada de onshore. Esse tipo de exploração demanda custo menor que a exploração offshore, pois os investimentos em equipamentos são menores, permitindo que pequenas e médias empresas tenham a oportunidade de participar desse mercado. E voltando às offshores empresariais, regimes de ring fencing. O advogado tributarista e doutrinador Alberto Xavier define as empresas offshore da seguinte forma. A expressão sociedade offshore designa a sociedade constituída num determinado país, mas cujo controle é detido exclusivamente por não residentes desse país e exerce a sua atividade exclusivamente fora do território do país em causa. Trata-se das sociedades características dos regimes de ring fencing, ou seja, aqueles que concedem tratamento fiscal preferencial a não residentes, isolando as operações beneficiadas do mercado interno, protegido como por um anel, como é o caso das típicas SAFEs do Uruguai e das sociedades dos Centros Internacionais de Negócios da Ilha da Madeira e das Ilhas Canárias. E para concluir este estudo, desta forma Pollack 2007 na página 1 conclui: assim, uma offshore company é uma entidade situada no exterior sujeita a um regime legal diferente, extraterritorial, em relação ao país de domicílio de seus associados. Mas a expressão é aplicada mais especificamente às sociedades constituídas em paraísos fiscais, onde gozam de privilégios tributários, impostos reduzidos ou até mesmo isenção de impostos, e isso só se tornou possível quando alguns países adotaram a política de isenção fiscal para atrair investimentos e capitais estrangeiros. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 66 do programa Aprendendo Fácil, o que é offshore. E aí, planetários, gostaram do episódio 66 do canal Planeta Marketing Oficial? Programa de episódios Aprendendo Fácil? Hoje tivemos a participação do professor Marcelinho, de Congonhas, no Paraná. Ele nos perguntou o que é uma offshore. Participe você também dos nossos programas, se inscreva em nosso canal, faça seu pedido que toda terça um novo episódio. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou Planeta Marketing Oficial.